Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer de todo mundo ter saído da sua casa, vindo aqui, para a gente ouvir mais um pouco sobre Jesus. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre prossigamos. É uma parte muito importante da nossa vida, porque a partir do momento que nós nos reencarnamos aqui nessa orbe, a nossa tendência é prosseguir, né? Então vamos ver o que Francisco escreveu através do Espírito de Emmanuel. Então, Paulo começa assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo, essa foi uma carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. E Paulo, ele falava isso e deixou para a gente esta amostra de que, mesmo com todas as conturbações que nós temos na nossa vida, todas as nossas experimentações, dificuldades, sofrimentos, nós sempre devemos prosseguir. Ele, como exemplo, ele antes de ter a conversão, né, ele ficava atrás dos cristianos, né, a quem falava a palavra do Cristo. E depois disso, ele esqueceu essa parte da vida, converteu-se e dedicou tudo dele ao nosso Pai e a Cristo, né? Então, através dessas palavras, nós vamos ouvir hoje o que Emmanuel fala. Emmanuel, ao comentar o trecho da carta de Paulo, ele traz para a nossa reflexão uma questão muito importante, relacionada com o progresso do nosso espírito, que com o sofrimento destinado a nós passamos a devemos ser seres em evolução, e quando acontece algo de dificuldade, sofrimento, dores, às vezes nós estagnamos a nossa vida. Parece que como se nós perdêssemos a força de lutar contra aquilo e tentar evoluir mais, caminhar para frente. Muitas vezes nós vivemos dificuldades que às vezes a gente pensa: por que é para mim? Por que eu? Todo mundo passa por dificuldades. Aqui uma ordem de melhora, de elevação. Nós temos que trabalhar por nós mesmos. Não existe evolução se cada um não fizer a sua parte. A nossa evolução, ela é individual. Mas eu também tenho que pensar no outro, para a minha evolução individual. Então, todos nós que vivemos aqui, que estamos aqui hoje, eu convido para uma reflexão sobre a nossa vida neste momento. Os nossos sofrimentos, as nossas necessidades, as nossas dores, doenças, dificuldades com relacionamento. Tudo o que acontece com nós, seres reencarnatórios, né, e viventes nessa orbe. Vivemos um momento de grandes transformações, grandes, em tudo. Seja ela na natureza, seja na nossa política, seja ela em momento de guerra, com muitas pessoas fugindo para outros lugares, algumas sendo aceitas, outras vivendo em campos de refugiados. Vivemos transformações. Às vezes a gente não pensa na transformação que está acontecendo, porque a gente está tão envolvido com os nossos problemas que a gente só pensa no nosso umbigo. Então o nosso problema naquele momento, ele passa a ser o problema, o maior que existe no mundo. E eu, o ser mais sofrido deste mundo também.
Vivemos um momento patológico de negatividade. Eu não sei se vocês já repararam quando a gente vai conversar com qualquer outra pessoa, e sempre é muito negativo. Raramente se você encontra uma pessoa que ela é positiva e te auxilia em alguma coisa com a dela. Isso, travei. Então, isso acontece com nós todos os dias. E ao invés dessa pessoa dar para a gente uma ajuda, uma batidinha nas costas para que a gente possa ir, a gente trava e fica preso naquilo. E aí o meu pensamento, que antes poderia ser positivo, ele passa a ficar navegando no negativo. A sintonia nossa muda. Todos aqui somos ligados uns nos outros. Às vezes eu tenho uma opinião sobre alguma coisa, mas quando eu vou levar aquela opinião para outra pessoa e a pessoa não vai junto às minhas ideias, e ela geralmente vai contra e com muita negatividade, ao invés de você criar força para a luta, você às vezes estremece, até desiste. Então nós vivemos um momento patológico de negatividade. A positividade precisa estar entre nós. Faz parte da nossa evolução. Faz parte do nosso momento de prosseguir na nossa vida. Sem positividade, não vai haver prosseguir, não vai haver caminhar adiante. Desânimo. Quanto mais a gente escuta falar sobre a nossa política atual, momento atual, saúde, tudo que nos envolve, nós temos o quê? Um clima de desânimo. Será que isso vai melhorar? Hoje eu escutei um senhor falar para mim que o Brasil só melhora daqui a 10 anos. É muito tempo, né? É uma década. É tempo demais para a gente ficar parado esperando. Nós não podemos nos acomodar e nem aceitar o desânimo. Nós temos que ir para frente e com força e empurrar quem está ficando para trás. Quando eu digo empurrar quem está ficando para trás, é ajudar aquela pessoa que está ali agarrada no desânimo e na negatividade. Mesmo que ela tenha poucas chances, a minha obrigação de cristão, espírita, é falar para ela palavras de ânimo. Prossegue, vai. E não é ao contrário que devemos fazer. Mas muitas vezes nós estamos numa energia tão negativa de alguém que nos passou aquilo, que eu acabo causando a mesma coisa na outra pessoa. E aí vira aquela sintonia baixa, ruim, desanimadora. Devemos ser animados, confiantes e até invencíveis, porque com Jesus qualquer um é invencível. Vivemos um momento de inércia. Inércia por quê? Porque a gente fica parado esperando que o outro faça alguma coisa. Será que eu não tenho a minha parte nessa história? Será que eu não teria que fazer algo para que tire a mim ou alguém que está ao meu redor da inércia? Às vezes a gente escuta muita mãe sofrendo. Porque meu filho não faz isso, ele está com dificuldade, eu tento mostrar para ele não vê. Eu falo mãe, porque a mãe é a pessoa que mais preocupa com o outro, que é o filho. Porque esse filho, ele só vai saber o que é amor de mãe, ou vice-versa, quando ele for pai ou mãe. Então a mãe está sempre preocupada com a evolução daqueles que estão perto dela. Mas isso não é só papel de mãe, não. Isso é papel de todos nós. Todos nós. Cada um de nós. Meu, seu, de todo mundo. Tirar e sair da inércia. Eu não tenho que esperar o outro agir para que eu haja. Todo mundo não gosta sempre de colocar assim, quando tem que haver uma mudança, que você seja a mudança, né?
Escrever é lindo, agir é mais lindo ainda. Então a gente precisa disso, de sair desse movimento do negativo, que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que só daqui a 10 anos que as coisas vão melhorar. Nós, com a simples mudança de pensamento, da nossa vibração, as coisas ao nosso redor mudam. Repara o quanto é bom quando você está feliz, que você sorri, que você fala, que você está contente, você alegra aquela pessoa ou as pessoas que estão do seu lado. Naquele momento, existe uma energia contagiante entre todos aqueles que estão juntos. E por que, se eu posso fazer o bem, para que eu vou fazer o mal? Ser negativo é fazer mal, gente. Não só para você, quanto para o outro que está perto. Porque ele capta o que você sente e passa para ele, ele vai passando aquilo para frente. Vai virando uma coisa sem fim. Então, paramos com a nossa inércia. Paramos com o nosso descontentamento. Devemos ser positivos. E falando nas palavras de Paulo, vivemos uma anemia de fé. Todo mundo sabe o que é anemia, não sabe? Anemia é uma certa fraqueza, né? Uma fraqueza que o nosso corpo adquire se o nosso sangue não tem exatamente os princípios que ele tem que ter para se manter forte. E nós vivemos uma anemia de fé. É tanta dúvida, é tanta dificuldade de acreditar, de se entregar, que eu fico meio que fraco na hora da fé. E aí, fica patológico novamente. Se eu não tenho fé, como é que eu vou ser positivo? Como é que eu vou ter esperança? Não tenho, não posso ser. Eu preciso de fortalecer. Então, se eu me fortaleço, a anemia vai embora. E eu tenho de fato fé, eu tenho de fato força para lutar por essa reencarnação que por várias vezes eu pedi por ela. Pedi, insisti. Eu preciso de descer, eu preciso de estar lá. Eu preciso de resolver isso que eu não consegui resolver. Eu preciso de ajudar aquela pessoa. Mas quando chega aqui, os prazeres do mundo nos absorvem. E aí esquecemos de tudo. E vivemos na anemia da fé. A anemia de confiança no Cristo, que engloba a mesma coisa, né? Porque eu consegui uma pessoa que um dia falou para mim que fé e Cristo eram coisas completamente diferentes. Não sei como ela conseguiu, mas ela definiu muito bem. E se você for analisar o que ela me disse, você vai até acreditar, mas não tem fundamento. Cristo e fé é a mesma coisa. Se desmembrar, fica faltando uma perna, não fica de pé. E a anemia volta novamente, porque não dura. A anemia de nossa própria capacidade moral. Nessa confusão que a gente vive no país que está com a moral tão confusa, nós perdemos a nossa capacidade de pensar na moral do ser humano. De acreditar no outro, na moral que ele possa ter e confiar. Então, muitas vezes, a pessoa às vezes até quer te ajudar. Mas você desconfia tanto daquela pessoa, porque você generaliza pelo momento atual que está passando, e você perde aquela chance de ser ajudado por alguém, por simplesmente desconfiar na anemia moral. Não estou dizendo que a gente tem que sair confiando em todo mundo, mas eu estou dizendo que a gente não pode sair julgando todo mundo. Entre desconfiar e julgar, há uma distância gigantesca. E às vezes nós nos perdemos nisso. Porque o ser humano, ele está muito apto para o julgamento. É a primeira coisa que ele pensa sobre qualquer pessoa. O julgamento logo aparece. O que devia ser ao contrário. Primeiro eu dar a chance, para depois eu ter as minhas convicções.
Mas quase nunca eu faço isso. Eu julgo primeiro, perco a oportunidade, depois às vezes eu reclamo pela perda da oportunidade. Ou então eu acho que eu vou ter uma outra oportunidade. A nossa vida é cheia de oportunidade. E eu acho que nós não deveríamos perder nenhuma delas. Principalmente as ruins, porque é através das ruins que a gente define o que quer, o que é bom e o que não é. Anemia de perdão. Vivemos anemia de perdão. Ninguém consegue perdoar ninguém. O nosso perdão é simplesmente da boca para fora. Perdoou. Mentira. Amanhã você lembra de novo. E aí você fica revivendo, remoendo aquilo, criando ressentimentos. E o que o ressentimento faz com a pessoa? Doença, mais sofrimento, instabilidade emocional, né? E aí eu já começo a chegar de novo lá na anemia da fé. Eu preciso de aprender a perdoar de verdade, não da boca para fora, perdoar de coração. Perdoar, perdoei. Então perdoa e esquece. Prossegue. Aí a gente fica nessa invenção que perdoou, mas que no fundo está ali, ó, cheio de ressentimento, cheio de mágoa. E essa mágoa vira uma pedra de 5 por 5 metros que não te deixa passar para frente. E todo dia você encosta naquela pedra e chora e lamenta. Tem gente que até gosta da pedra. Tem gente que gosta de ter alguma coisa para lamentar, né? Tem muita gente. Mas não devemos ser assim. Devemos saber dar o perdão. Anemia de amor. Amar, a gente não sabe amar de verdade, né, gente? O que a gente conhece de amor são coisas muito ínfimas, pequenas. Porque quem que a gente ama de verdade? Eu, como mãe, eu amo meu filho, meus amigos, meu marido e as pessoas que eu gosto. E o resto? O resto, então, está na anemia total, né? Está lá, largado. Porque quem não tem mãe, não tem marido, não tem filho, está perdido. Então, devemos tentar amar o outro. Não é com amor, que aquele amor que você acha que você vai conseguir transgredir. Aqui não. Isso aqui é o caminho. Essa vida hoje nos prepara para a próxima. O que eu aprender hoje sobre o amor aqui, que seja ínfima também, que seja pouquinha, mas ela vai me ajudar na próxima. Na próxima, eu não vou só amar aos meus filhos, aos meus amigos, ao meu marido, as pessoas que gostam de mim. Eu vou aprender a amar as pessoas que também não gostam de mim. Porque esses são o que mais precisa do nosso amor. E é esses que nos ensina todos os dias a nossa evolução de verdade aqui. Mas a gente ignora. Eu não gosto. Não gosto. Ponto, acabou. Infelizmente, devemos tentar. Tentar olhar para o outro com amor. Tentar olhar de coração para coração. Não olhando os defeitos. Não olhando o que está fazendo. Aprender a respeitar. E se eu tenho anemia de amor, é óbvio que eu tenho anemia de caridade. Porque caridade e amor junto, né? Porque às vezes eu sou muito caridosa, né? Com as pessoas que gostam de mim, eu ajudo o meu marido, meus filhos, né? Os meus amigos. E a caridade com que eu não conheço, com as pessoas que não gostam de mim, mas que eu tenho que ter a caridade de entender que ela tem o direito de não gostar de mim. Mas às vezes eu me recuso a pensar assim. Primeiro os meus, depois os que eu amo, e o resto que sobrar.
vivemos o nosso umbigo. E aí depois a gente reclama que muita gente não olha por nós. Aí é só a gente pensar, para quem que eu olho? Vivemos um mar de sofrimento, mar de lamentação. Então, eu sempre falo que primeiro acontece o sofrimento. E aí esse sofrimento vai tornando a pessoa dura, difícil, às vezes até difícil de conviver, porque ela só sabe falar do sofrimento dela. E a conversa, às vezes, acho que todo mundo tem um amigo assim, né? O amigo, você sabe que ele vai te visitar hoje, você fala assim, nossa, hoje vem o fulano de tal, nossa, mas ele tem uma energia tão pesada, é tão difícil de suportar ele, né? E todo mundo, nossa, eu queria tudo menos ver aquela pessoa hoje, mas não posso falar nada, eu tenho que aguentar, tem que esperar, ele é meu amigo, né? Amigo, né? E aí a pessoa chega, então ela começa a desnovelar para você novamente aquele sofrimento que você está careca de saber, né? Que ele sofre mais do que os outros, e começa o sofrimento, a lamentação, sempre juntos. Sempre começa o sofrimento. Depois do sofrimento patológico, vira lamentação. Aí vira sofrimento com lamentação. E aí, quando junta esses dois, acontece um princípio que é uma coisa incrível. A inércia. A pessoa perde a capacidade de lutar. Ela, às vezes, escuta e fala assim, estou com depressão. Depressão. Hoje, se você for analisar ao fundo, você vai ver que é sofrimento, mais lamentação, que não deixa ela sair de dentro do quarto, que ela quer se esconder de todo mundo, de tanto que ela sofre. Não estou dizendo que não tem depressão. Eu estou dizendo que este é o caminho da depressão. Mas cada um de nós encara a depressão de uma forma, né? Tem gente que tem momentos de euforia e fica bipolar. Tem gente que fica depressiva a ponto de pensar em suicídio. Tem gente que fica tão depressivo que acha que a única felicidade é sair para fazer compras. Cada um de nós temos um princípio. E é embasado nesse princípio de fundo de alma, de personalidade, de resquícios de outras encarnações, que eu defino que cada um de nós vai para um tipo de sofrimento, depressão, bipolarismo. E dentro daquilo que a gente não quer aceitar também. Porque muitos dos nossos sofrimentos são coisas que a gente não quer aceitar. A gente sofre, mas não aceita, né? Bato o pé, não quero, sofro, mas não aceito. Então eu prefiro sofrer, lamentar, ir para a inércia, do que reagir e prosseguir. O nosso caminho é prosseguir sempre. Por mais intérpere seja a situação lá fora. Por mais dificuldade tenhamos com as nossas pessoas que rodeiam o nosso núcleo familiar. Porque se eu tenho dificuldade de relacionamento, adiantaria eu ter dificuldade de relacionamento com a pessoa que mora na China? Não. Eu não iria resolver meu problema. Nem iria ajudar a pessoa, né? Então as pessoas e as dificuldades estão muito próximos da gente. E aí a gente pergunta, por que que é meu parente? Por que que é meu filho? Por que que é meu cunhado, meu sogro, minha sogra, né? As maiores reclamações são essas. Porque tinha que ser. Porque você tem que aprender a prosseguir mesmo assim, com todas as dificuldades do mundo. Mas aí a gente pensa na pessoa de modo negativo. Que ela está ali para te atrapalhar. Porque geralmente essas pessoas que incomodam, que é aquela agulhinha assim, ela fala para a gente todas as verdades na nossa cara. E aí isso mata a gente, porque a gente não quer ver. A gente quer fingir que não é conosco. E essa pessoa está sempre te apontando, tim, 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 seu problema está ali. Ou você faz de conta que não é com você, ou você entra em depressão por dificuldade,
ou você vai querer fugir daquela pessoa. Então, encara de frente, aceita ela como ela é e pensa nela como um grande ajudante seu, que ela está te mostrando os seus defeitos, que você tem que melhorar para você prosseguir na sua caminhada. E que não adianta você ficar amassando barro ao redor sem sair do lugar. E quando a gente fica amassando barro num tempo só, como eu disse, a gente fica perdendo tempo na nossa reencarnação. Tem gente que perde muito tempo aqui em lamentação, em sofrimento, em desvaneio, ao invés de reagir a isso. É uma fuga? Pode ser? Pode ser uma fuga. Estou fugindo porque eu não estou preparada para isso agora. Tudo bem. Mas não fica numa fuga de 10 anos, 5 anos, não, né, gente? É uma década. 5 anos. Nossa, acontece tanta coisa em 5 anos. E aí depois, quando você reage a isso, você fala assim, nossa, mas eu fiquei tanto tempo com um véu tampando meus olhos. Ficou. E teve um monte de gente tentando te ajudar a prosseguir, que ao invés de você ver aquilo com carinho, com amor, com caridade, você atacou. Ele tentando te ajudar de alguma forma, e você achando ruim, porque ele estava te mostrando. Olha aqui, ó, seu defeito está aqui, olha aqui, presta atenção. E você, não quero ver. Nós somos assim. Todos nós somos fadados ao bem. Deus não criou ninguém para ser infeliz. Todos nós aqui temos tudo para sermos felizes e evoluirmos cada vez mais. Depende do que nós queremos, da nossa força de vontade para prosseguir, para caminhar. Como a noite de hoje a gente vai falar sobre prosseguir, voltando lá na mensagem que Paulo disse aos Filipenses, eu quero que vocês hoje simplesmente grave uma única frase. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. E aí nós voltamos novamente no que a gente agarra, que a gente se prende. Parece aqueles galinhos de enchente, que está no rio lá feliz, e aí ele agarra numa pedra e fica lá agarrado anos, por um sofrimento qualquer. E aí eu pergunto para vocês, quem de nós pode mudar o que já passou na nossa vida? Quem? Alguém sabe? Hã? Não? Nós mesmos. É aquela história. Nós somos unicamente, exclusivamente responsáveis por tudo que nos acontece. Não tem interferência de ninguém. Somos nós. Mas acontece algumas coisas que aconteceram no passado, tipo Paulo. Por Paulo perseguir o cristianismo, quem falava a palavra de Jesus, os seus discípulos. Quando ele disse aquela frase de início, que quanto a mim, eu não digo que alcancei, mas que ele ainda tenta. Ele quer dizer para nós que com tudo que ele fez no passado dele, ele conseguia prosseguir e tentar ajudar as pessoas que estavam no mesmo caminho. E nós, quando eu digo que nós devemos ajudar a nós e aos outros, é nisso que eu digo. Tem gente que faz alguma coisa no passado e fica agarrado naquilo e vira uma depressão do passado. E toda vez volta lá naquele passado novamente, senta no colo, penteia o cabelo e chora e sofre. Devemos deixar o passado para trás. Passado, a palavra já fala, passado. Tem umas frases que você já deve ter escutado falar. Passado é igual a depressão. Excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Aí a gente não planta, fica todo mundo parado.
pensando no que passou. Ou então tão preocupado com o que eu posso resolver nos próximos 5 anos. Gente, é hoje. É hoje. A sua chance é hoje. É hoje. Porque amanhã você não sabe se você vai acordar. Amanhã, aquele compromisso que você tem, se você não acordar, se você desencarnar, você não vai a ele. Então é hoje, é agora. A única pessoa que muda o que aconteceu no passado somos nós mesmos, deixando aquilo passar, esquecendo aquilo. Foi-se, como Paulo fez, com toda a sua culpa do que ele sentia, de ter perseguido os discípulos, todas as pessoas que falavam em nome do Cristo, de ser gentios, né? Então, ele se perdoou e prosseguiu na vida dele. E ficou tão apaixonado pelo aquele cristianismo que ele queria falar a todo mundo. E as pessoas que ele não conseguia falar, ele escrevia cartas, porque ele era proibido de pisar em alguns lugares. E nós? O que nós fazemos? Não vou falar pela palavra do Cristo, não. Vou falar por nós mesmos. Vou ficar bem no umbigo hoje. O que nós fazemos? Pegamos o nosso passado, embalamos ele e vivemos sofrendo. Então, perdemos tanto tempo com tantas coisas que ficam para trás, que a gente esquece do hoje. Esquece de plantar. Esquece de trabalhar o nosso prosseguir. Aí eu não planto hoje, agora, nesse horário lá, 8h35, hoje, 14 de junho. Eu esqueço de plantar e amanhã eu quero colher. Você vai colher exatamente o que você plantou, os pensamentos que você gerou, a bondade que você causou, a felicidade que você causou em você e em outros, a positividade que eu criei em mim e nos que estão ao meu redor. Isso conta, isso faz parte da nossa vida. E vou dizer que é uma das coisas mais importantes, o nosso pensamento. Eu não deixo de falar em quase nenhuma das minhas palestras sobre o pensamento. Porque eu acho que o nosso pensamento ele é responsável por tudo o que acontece. E quando eu estou numa onda de muita coisa negativa, eu gero ao redor de mim muita coisa negativa. E aí eu entro numa inércia e eu não consigo sair dela. Faça o teste dos 30 dias. Eu faço isso todas as vezes que eu vou falar. Passe 30 dias pensando positivo e agindo positivamente. Depois a gente conversa. Aí vocês vão falar assim, nossa, realmente, foi muito bom. Mas é 30 dias trabalhando sua mente, tomando conta e domando. Pensamento ruim passa, pensamento bom fica. Pensamento ruim passa, pensamento bom fica. E aí você vai criar em você uma fé que você vai ser capaz de mover aquelas montanhas lá que Jesus disse. E aí é aquela história, né? Quem tem pensamento ruim, naturalmente, ele também tem uma conversa ruim, né? Até quando nossas conversas vão continuar tratando das coisas que ficaram para trás? Até quando eu vou ficar amassando barro com alguma coisa que aconteceu e toda vez que eu me aproximar de alguém, eu vou te contar, já te contei que isso aconteceu comigo? Né? E aí a pessoa fala assim, lá vem de novo, aquela mesma conversa. Temos que sair disso. Para de pensar no que aconteceu, e para de falar aquilo. É que nem calúnia. Todo mundo adora caluniar. Desde que ele não seja o objeto da calúnia. Né? Porque se ele for objeto da calúnia, ele vai ficar muito triste. Porque ele vai ficar ofendido. Né? O objeto da calúnia, como eu vou ser objeto da calúnia? Eu sou tão bom. Mas não pode ouvir uma conversinha que está lá agarrado para falar mal também. Então, todas as vezes que surgir essa vontade, um desejo pela maldade, vamos tentar segurar, não falar, abster.
Não, mas a pessoa está falando. Não fala, sai. Dá exemplo. Se todo mundo está na escuridão, se está tudo preto, seja você a luz. Acende um fósforo. Porque aí você vai iluminar um monte de gente ao seu redor. E parar de fazer a outra pessoa sofrer. Porque às vezes a gente fala muito do que a gente não conhece. E depois, quando a gente conhece, a gente fica até com vergonha. Ele fala assim, nossa, eu já falei tão mal disso. Isso acontece. Somos nós com os nossos preconceitos. É aquilo que a gente julga antes de conhecer. Até quando nossas vidas vão ficar ligadas em coisas que ficaram para trás? E assim vai. Nós amamos um sofrimento. Amamos alguma coisa difícil. Nesses dias eu estava terminando de ler um livro. E aí esse autor, ele fala que o ser humano ele tem tendência para as coisas difíceis. Ele não acredita em nada que seja fácil. Por exemplo, eu falei agora para a gente tentar ficar 30 dias em pensamento positivo. Muita gente fala assim, que isso, bobagem. 30 dias pensando positivo? Ah, para. Faz o teste. Depois a gente conversa. Para de tentar achar que a felicidade está lá no maior pico do Himalaia. A felicidade está do seu lado. Você fica procurando tão longe, sofrendo tão longe. E a felicidade agarrada em você. Mas ela é muito simples. É uma coisa muito básica, está do meu lado. Não pode ser. Tem que ser uma coisa mais difícil. Né? Então ela tem que estar em um lugar muito longe. Tem que ser muito cara. Né? E eu tenho que sofrer muito para tê-la. Mentira. A felicidade é a coisa mais simples. A felicidade é essa oportunidade que a gente tem de respirar todos os dias. E de poder fazer amanhã melhor do que o hoje. E depois, e depois, e depois. Isso é felicidade. Mas a gente só dá valor nessa felicidade quando eu estou doente numa cama. Porque eu não dou conta de sair da cama. E aí eu queria estar lá no Jesus de Nazaré. Né? Mas eu não posso, estou aqui hoje no hospital. Aí você começa a lamentar também sobre isso. Valorize as pequenas coisas. A felicidade está nas pequenas coisas. Bem aquela que você não acredita. Passa a olhar para aquilo. E aí você vai ver o quanto você é feliz e reclama à toa. Até quando nossas atitudes, pensamentos serão baseadas em atitudes que ficaram para trás? Às vezes, como eu disse do preconceito, que às vezes eu falo mal de uma coisa sem conhecer, é uma atitude tão atrasada, parada lá atrás, que eu trago isso comigo junto. Gente, o mundo evolui e a gente tem que evoluir junto. A gente tem que passar a tirar essa viseira que a gente tem e ver o mundo como ele é belo, como ele é maravilhoso, como tudo é tão perfeito. Como Jesus criou como Deus criou uma hierarquia perfeita. Vou falar uma coisa simples, vocês vão concordar comigo. Pensa num casal difícil de conviver. Uma mulher muito ansiosa, nervosa, brava até. Geralmente o marido dela é aquele paz, a mulher lá xingando, descabelando e o marido lá deitado no sofá. Já pensou se fosse os dois desse jeito? Dava certo? Não. Jesus junta, pá, certinho. Aí tem um filho que o pai é super negativo, rará. Aí o filho, bem mais novo, senta do lado do pai e fala assim, para pai, o que é isso, pai? Não seja assim. Isso é o filho dando lição no pai. Isso não é porque ele é pequeno, não. É porque ele é um espírito antigo. Tudo vem ao nosso redor de acordo com o que a gente precisa. Todo o nosso sofrimento, toda aquela família, o meu marido, o meu filho dificultoso. Tudo é para nosso engrandecimento. Só que a gente não vê. Porque só isso? Queria uma coisa mais difícil. Queria uma Brastemp, um trem diferente. Isso só é muito pouco. Somos nós. E é assim, ó. A gente vive mudando de problema para problema. Meu sofrimento era conseguir um emprego bom. Um emprego que eu sempre sonhei. Aí eu consigo um emprego, aí eu fico feliz alguns meses, né? Tudo feliz, tudo maravilhoso. Aí depois eu começo a brigar com o meu chefe.
E aí aquilo fica um inferno. Não sei para quê que eu fui para esse emprego. É assim, a nossa vida é isso. A gente vive mudando de sofrimento, é de um para o outro, ó, sempre no círculo. Não acaba, não? Vai ser assim sempre? Sempre amarrados em algo que nos aconteceu, em alguém que nos feriu? Está errado. Precisamos aprender a praticar o auto-perdão e o perdão. Muitas das vezes nós sofremos porque nós não nos perdoamos por coisas que já fizemos. E aí, aquela medida que eu uso para mim, eu uso para o outro. E aí vira aquela falta de perdão total. Todo mundo sofrendo, todo mundo na mesma barca sofrendo. Vamos ficar presos nas coisas não vamos ficar presos nas coisas que ficaram para trás. Fiquemos apenas com a lição, o aprendizado, o que é importante para cada um de nós de fato. Se eu já fiz algo que foi errado e que eu não me perdoo, esquece o que você fez, pega o aprendizado e usa ele daqui para frente. Se não foi bom, muda. Não usa de novo. Se foi bom, repete. Esquece o que aconteceu de ruim, segue. Ah, mas alguém me fez mal. Esquece, segue. Para de ficar amassando barro. Perdoa e esquece. Né? Este é o nosso problema. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Então, todas as vezes que acontece alguma coisa, eu lembro novamente, sofro novamente, e tudo começa novamente. Então, sejamos honestos, perdoa de verdade e esquece. Se te mobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, desejos materiais não alcançados, somos prisioneiros do nosso passado, dos bens materiais, de nossos vícios e da falta de indulgência, da falta de perdão. Muita gente sofre, a grande maioria, pela matéria. Porque eu não tenho isso, eu não tenho aquele carro, eu não fiz aquela viagem. E fica em competição um com o outro. E sofrendo. E aí, depois dessa competição, começa a ter inveja. Porque eu não fiz, o outro fez. Isso é atraso de vida, gente. Vai para frente. Se ele tem, deixa ele viver a vida dele, ser feliz, que ele seja feliz. Que você tenha outras oportunidades. Ninguém nasceu para ser igual ao outro. Nós temos diferenças. Reclamamos demais sobre o passado, sobre as oportunidades que deixamos passar, né? Ah, eu deixei de fazer aquilo, eu podia ter feito. Então faz uma coisa, faz hoje. Não deixa de falar aquilo para aquela pessoa que você queria falar, amanhã não. Fala hoje. Porque amanhã você pode ter perdido a chance. Sobre o tratamento que os amigos e parentes às vezes lhe têm tratado. Ah, porque me ofendeu. Esquece, perdoa e vai. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Estamos aqui para nos socializar, para nos relacionar. E é disso que a gente precisa aprender a relacionar, aprender a ter respeito pelo outro, respeitar o que ele fala, o que ele pensa, ele tem direito. Ninguém tem que pensar como eu. Tem que ter coisa diferente para o mundo andar. Se todo mundo pensar igual, fica sem graça. Transformamos qualquer sofrimento em um caminho sem passagem e sem luz. É aquilo que eu falei para vocês da pedra. A gente começa a criar o nosso sofrimento e vai moldando uma pedra gigante, 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 e ela começa a atrapalhar a nossa passagem. E aí você não vai para frente, nem para trás, e aí você estagna. O seu mundo para, fica ali parado. E nós viemos aqui para caminhar para frente. A todos devemos tolerância, benevolência e perdão. Pois, se nos causaram prejuízo, se zombaram de nós e nos ofendem, é quase sempre virtude da falta de compreensão e entendimento sobre as coisas do Espírito. Perdoe e esquece. Nós cobramos muito dos outros o que eles não fizeram por nós, enquanto eu deveria fazer o contrário. Entender que se ele não fez é porque ele não compreende. Eu não sou espírita. Então, o espírita é o número 1 em benevolência. Porque ele fala isso todos os dias. Então, ele tem que agir.
Não é só falar, não é só ler, é praticar. O amor, o perdão, isso é prática. A compaixão, a caridade é prática. Não tem livro que vai te mostrar como fazer. Os cinco passos do perdão. Vai te ajudar. Mas se você não entender e aceitar, não vai ajudar. E não se esqueça de uma coisa muito importante. Você não é o centro do universo. Então, deixe de ser orgulhoso e pare de pensar que ninguém pode te ferir, te fazer algum mal ou falar algumas verdades. Você não está acima do bem e do mal. Você está aqui para progredir. Então, não se esqueça. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Estamos na mesma orbe. Todo mundo juntinho. Então, estamos praticamente iguais em nível de elevação. Sejamos severos para conosco e tolerantes para com os outros. Nós fazemos ao contrário. Nós somos tolerantes conosco e severos com os outros. Gostamos de pedir o máximo do outro, de bondade, de presteza, de fraternidade para comigo. E eu, o que eu faço com o outro? Mesmo estando desanimado, continue seu caminho. Não cristalize na dor. Não estacione. A cruz é pessoal e intransferível. Jesus não parou para reclamar enquanto estava a caminho da cruz. Alguém se lembra disso? Se lembra dessa passagem, me mostra. Jamais. Com honra, cabeça baixa, sofrimento e sozinho. E nós sofremos demais. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Prossigamos. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos, acima de todos os tropeços, inibições, prossigamos sempre adiante, olvidando o mal e fazendo o bem. Esquece o mal e vai para frente fazendo o bem. Esquece tudo, perdoa, esquece e segue. E aí eu vou deixar para vocês, para ninguém esquecer, né? Para finalizar, que eu já falei muito na cabeça de vocês. Nascer, morrer, renascer e ainda evoluir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. A todos, muito boa noite. Espero que a gente tenha refletido bastante e que hoje, em nossas orações, a gente possa pensar como Paulo. Prosseguir, perdoar de verdade e esquecer. Então, hoje, vamos perdoar e esquecer e seguir. Muito obrigada.